Ame a sua igreja, pois é numa igreja local saudável que você encontrará acolhimento, apoio, significado, tanto no cuidado mútuo, quanto no serviço uns aos outros. Aliás, como tem sido a sua experiência numa igreja local? Não necessariamente nessa, mas numa igreja local. Sua experiência tem sido positiva ou negativa? Se houver algo que pudermos fazer para melhorar essa experiência, por favor, converse conosco. Mas a questão é, como temos visto, a igreja local é o espaço criado por Deus para vivermos plenamente o cristianismo. Ora, se a sua experiência for negativa, você certamente tem questões que precisam ser resolvidas. E eu volto a dizer, estamos aqui para ajudá-lo. Muitas pessoas hoje se consideram desigrejadas. Evidente que se você está aqui hoje à noite não é o seu caso, mas talvez você que está em casa se enquadre nessa categoria das pessoas que hoje não sentem mais a necessidade de congregar numa igreja local. Precisamos conversar sobre isso. Mas se você tem tido experiências positivas, se frequentar, participar de uma igreja local tem sido positivo para você, o mínimo que se espera é que você ajude a divulgar essa igreja local. Como? Por meio do seu testemunho. Testemunho. Eu vou pedir que seja trocada a apresentação, porque colocaram a apresentação errada. Essa não é a minha apresentação. Testemunho, meus irmãos, é o processo de divulgação da boa notícia do que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus, de tudo que somos chamados a fazer uns pelos outros na comunidade de fé. O nome disso, de você dar esse testemunho, evangelismo. Você está levando as boas novas do Evangelho, da salvação pela graça de Deus, mediante a fé, para que outras pessoas também creiam. Como diz a palavra, como serão salvos se não crerem? Mas como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão falar se ninguém for até eles? Fazer o quê? Evangelizar, ou seja, testemunhar. Evangelizar, gente, é você falar da sua experiência com Deus, da sua experiência na sua igreja local. E essa atividade, ela não é tarefa exclusiva de líderes. Ela é uma tarefa de todos nós. Todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, somos chamados para levar a mensagem adiante. Tanto na assim chamada grande comissão, ide por todo o mundo e pregar o evangelho entre todos os povos, todas as nações, como também quando é dito que nós fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Cristo, para exercermos nós também o ministério da reconciliação. Então, em várias passagens da Bíblia, a gente vê claramente que testemunhar, evangelizar, não é exclusividade de um grupo seleto de pessoas. É para todos. Mas aí temos um problema. O problema é que nós costumamos, é natural, ter receios. O receio de ser rejeitado. Ah, não, para. Não quero ouvir. É chato, não é chato? Você chega cheio de boa vontade para falar com uma pessoa e a pessoa dá um toco em você. Eu já levei um toco na pracinha aqui do lado. Fui puxar conversa com um camarada, o camarada
cortou na hora. Realmente é desagradável. E a gente fica com receio de ser rejeitado, ou pior ainda, é quando, no fundo, achamos que não temos nada para contar. Vou dar testemunho do quê? O que eu tenho para falar? Então, nós precisamos pensar nessas questões. Veja, Jesus disse, lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você buscar encher o seu coração da presença de Deus, você terá do que falar. Não faltará o que falar, se você buscar. E é bem nesse sentido que a gente, portanto, tem que ter em mente constantemente que precisamos encher o coração com a presença de Deus, valorizar Jesus como o tesouro mais valioso que nós temos em nossa vida. Porque aí, quando as oportunidades surgirem, nós teremos o que falar para as pessoas. Será natural compartilharmos com as pessoas aquilo de bom que Deus está fazendo em nossas vidas. E aí eu lhe pergunto, você tem alguma coisa de boa, de bom, para falar sobre o que Deus tem feito na sua vida? Pensa um pouquinho nisso. Tente se lembrar de alguma bênção de Deus. Alguém já foi abençoado por Deus aqui? Vamos lá. A amostragem é pequena, eu sei, mas não importa. Obrigado, muito bom, muito bom. Ora, se você foi abençoado por Deus, conte. Isso é testemunhar. Conte o que Deus fez na sua vida. Deus usou a igreja local para te abençoar? Conte. Estava vivendo uma situação assim, assado, busquei ajuda entre os meus irmãos na igreja, me senti acolhido, me senti sustentado. Isso é um testemunho. Isso tem um valor muito grande. E se queremos entender um pouco melhor como fazer isso, por isso eu lhe pedi para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, leremos do versículo 13 ao 17, que algumas traduções vem essa passagem identificada como a prática do bem, que na verdade é uma série de dicas, de orientações de como devemos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, inclusive a partir da igreja. Versículo 13, portanto, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Aí no versículo 15, a segunda metade, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias, pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, dessa passagem, gente, são apenas 4 versículos, né? 5 versículos. Nós extraímos algumas dicas de como agir para cumprir esse chamado de Deus para testemunhar. A primeira dica: pratique o bem.
É justamente o título da passagem. Se você praticar o bem, você vai diminuir a chance de ser maltratado. Se você é uma pessoa que está sempre procurando ajudar, é reconhecido como alguém que ajuda os outros, e aí você chega para uma pessoa a quem você já ajudou, e começa a falar de Deus para ela, começa a falar da alegria que você sente por ter um relacionamento com Deus, a probabilidade dessa pessoa te maltratar é muito menor. Concorda comigo? Nem que seja por interesse próprio. Pois já me ajudou antes, pode ser que me ajude depois. No mínimo que eu tenho que fazer é ouvir, né? Não é verdade? Então, se você é uma pessoa que constrói o hábito de fazer coisas boas para as pessoas, isso abre uma porta para você ganhar espaço para testemunhar. E mais, quando você faz coisas boas, mesmo as pessoas que não são o alvo daquelas coisas boas, elas ficam impactadas pela sua atitude. Uma atitude de generosidade é uma atitude que chama atenção, ainda mais num mundo egoísta e egocêntrico como esse que a gente vive. Pessoas bondosas são pessoas diferentes. E as outras pessoas ficam olhando aquilo e pensam, uau, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Muita gente pensa assim. Eu pensava assim, quando eu não era convertido, e lá no colégio naval, calouro ainda, tinha um veterano que o cara era a bondade em pessoa. E, pô, gente, veterano, um moleque de 17, 18 anos, com a faca e o queijo na mão para fazer maldade, e ele não fazia. O cara era excelente em todos os sentidos. Eu queria saber o que aquele cara tinha que eu não tinha. E foi o cara que Deus colocou para falar de Jesus para mim. Ele ganhou a minha atenção. Tudo bem, ele era veterano, eu ia ter que ouvir de qualquer maneira, mas eu ouvi de boa vontade. Eu queria ouvir o que o cara tinha a falar. Ele conquistou o direito de falar. Nossas palavras são importantes. Mas vejam, se as nossas palavras não forem acompanhadas de exemplos práticos daquilo que a gente está falando, como é que você dá o nome para pessoas que falam coisas, mas não fazem o que falam? Hipócritas. E, infelizmente, nós cristãos somos muitas vezes chamados de hipócritas. Aliás, Jesus chamava a elite religiosa do tempo dele, os fariseus, de hipócritas, porque falavam muitas coisas, mas não faziam, não praticavam aquilo que falavam. A gente tem que ter cuidado com o fermento dos fariseus, dizia Jesus, né? Então, nós precisamos viver em comunhão com Deus para ter o que falar e para ser motivado pelo Espírito Santo a praticar atos de bondade na vida das outras pessoas. Isso vai demonstrar o fruto do Evangelho em nossas vidas, isso vai abrir portas para que nós possamos falar da presença de Deus em nós, que nos motiva a agir dessa maneira diferente. Num mundo de trevas em que vivemos, em que o amor praticamente se apagou, pequenas manifestações do amor de Deus brilham como faróis no meio de uma escuridão, numa noite escura. Chamam a atenção das pessoas ao nosso redor. É um tipo de atitude que, com grande chance, grande probabilidade, vai abrir espaço, como abriu comigo, em relação a esse meu veterano, espaço para você se desarmar em relação ao que a pessoa tem a falar. Ou, no caso, a pessoa se desarmar em relação ao que você tem a falar para ela. Aí eu lhe pergunto, hoje tem um monte de perguntas hoje, tá? Você tem sido questionado? Alguém chega para você e pergunta, cara, por que você é diferente? Alguém já ouviu uma pergunta assim? Alguém já ouviu? Essa amostragem é pequena, ok? Mas pensa nisso. Não seria legal se algum colega de trabalho, se algum vizinho seu, ali do seu condomínio, numa conversa,
perguntasse para você por que você é diferente, não é legal isso? Essa é a chamada do testemunho. É isso que a gente deve buscar. Então, a primeira dica, pratique o bem. Vai abrir muitas portas, vai remover muitas barreiras, e aí vem a segunda dica. Uma vez o caminho estando aberto, não tenha medo. Provérbios 29, 25. O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Pedro disse, não tenha medo, porque o medo de ser rejeitado poderá lhe impedir de ser uma testemunha fiel. Testemunha fiel do que Deus tem feito em sua vida, do que você tem vivido na sua igreja local, pode lhe impedir de fazer o bem a alguém, pode lhe impedir, por exemplo, de entregar um folheto. Na hora de você percebe que a pessoa tem uma necessidade, aí você, não vou entregar um folheto, a pessoa vai amassar na minha frente, vai jogar fora. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de convidar uma pessoa conhecida sua, com quem você já estabeleceu uma relação, ainda que superficial, de conversar sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que te faz diferente. A pessoa já se mostrou interessada no que você tem a falar, devido aos seus atos de bondade. O próximo passo é não tenha medo de convidar a pessoa para ir a uma atividade, um evento da sua igreja, por exemplo. E na passagem que nós lemos, lá de 1 Pedro, capítulo 3, Pedro, inclusive, nos orienta como não ficarmos amedrontados, santificando a Cristo como Senhor das nossas vidas, como Senhor em nosso coração. Se o medo vem tentar nos dominar, medo disso ou daquilo outro, o antídoto para o medo é você parar de pensar naquilo que está lhe amedrontando e passar a pensar em Jesus Cristo, no poder de Deus, na presença do Espírito Santo na sua vida. Isso vai ser o melhor antídoto contra o medo. Lembre-se do poder de Deus, lembre-se das promessas de Jesus, e enchendo sua mente com essas ideias, ao invés de enchê-la com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, nesse mundo louco em que a gente está vivendo, o Espírito Santo vai conduzir você a uma forma diferente de enxergar a realidade. Você passará a enxergar a realidade sob uma outra perspectiva. Não a perspectiva do mundo, mas a perspectiva de Deus. Como disse Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo. Pense em Jesus, em tudo que Ele fez por você. Lembre-se dEle. E aí a paz do Senhor vai encher o seu coração e você vai conseguir prosseguir apesar das tempestades. O que você faz quando sente medo? Se esconde debaixo da cama? Se entrega ao medo? Ou busca a presença do Senhor? Busca encher o seu coração da presença do Senhor. Nessa hora, os cânticos de adoração são uma ajuda fantástica. A música, ela é libertadora. A música, de uma forma geral, quer dizer, tem músicas que não libertam, não só escravizam, mas músicas boas, né? Músicas do Senhor. Até música clássica, Bach, por exemplo.
uma música clássica, mas o autor, ele era um homem que estava compondo para a glória de Deus. Aquelas músicas sacras, né, com corais, belíssimo, belíssimo. Cânticos que... E o YouTube tem de montão, né? Hoje em dia é fácil. Você vai ali no YouTube e encontra. E você encontra música cristã, música de adoração, nos mais variados ritmos. E o YouTube gosta de ficar mostrando coisa para você. Se você fica muito tempo lá, ele fica tentando te agarrar para você não sair, né? E o YouTube fica me mostrando. Ele sabe que eu sou cristão. Vocês sabem que a gente está sendo ouvido o tempo inteiro. Eu sei que você está me ouvindo. Então, o YouTube fica mostrando para mim playlists de música cristã dos mais variados ritmos. Aí mostrou um ritmo lá que eu achei aquilo bacana pra caramba. E comentei com o André sobre isso. Léo, tu gosta disso? Eu não sabia que gostava não, mas depois que eu vi isso, passei a gostar. Tal de house. Nem sabia que existia esse ritmo, mas gostei da música. Gostei da música. Deixando claro que não é a série do Dr. House. Não. Não, estilo musical, com certeza, bem lembrado. O que você faz quando sente medo? Busque o Senhor, enche o seu coração da presença de Deus. E aí vem a terceira dica. Você fez a primeira dica, você praticou bem, assumiu uma atitude de prática da bondade. Aí você afastou o medo. Aí, finalmente, você vai para a terceira dica, prepare-se. Esteja preparado. Busque se preparar. Não se deixe levar. Se acontecer, aconteceu. Não. Prepare-se. Vou ler de novo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a segunda metade do versículo. Estejam sempre preparados. Para o quê? Responder. Não é interromper. Não estejam sempre preparados para interromper a conversa dos outros. Não. Estejam sempre preparados para responder. A quem? Aos seus amigos? Não, a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em você. Não é a razão da fé. Fé não tem. A fé é irracional. Não tem explicação para a fé, mas para a esperança tem. E essa é a razão que a gente tem que racionalmente se preparar para explicar para as pessoas quando formos questionados. Você tem que estar preparado, não é opcional. Vejam que o tom que Pedro está utilizando, os tempos verbais que ele está utilizando, são impositivos. Estejam preparados, preparem-se. Não é opcional. Não é circunstancial. Dependendo da circunstância, esteja preparado. Não, estejam preparados sempre, permanentemente, constantemente, sempre preparados. Porque as oportunidades, elas surgem muitas vezes sem a gente esperar. E mais, essa preparação não pode se limitar a pessoas com quem você se identifica. É qualquer pessoa que lhe perguntar a razão da sua esperança. Aliás, a palavra responder, que foi utilizada nesse versículo, é a tradução da palavra grega apologia, que costuma ser, que é a base até do termo apologética, que é a arte de você responder, de você defender uma ideia. Então, não é uma simples resposta. Você está feliz, né? Estou. Não é só isso. É defender a ideia. Sim, eu estou por causa disso e daquilo.
É uma coisa mais profunda. Por isso que, de vez em quando, a gente tem que buscar os originais para tentar entender o que o autor estava querendo dizer, né? Não ficar só na tradução. Defender, não apenas responder superficialmente. Então, para que você possa cumprir essa terceira dica, essa terceira orientação de Pedro, você tem que ter um mínimo de conhecimento básico do que significa o ser cristão. Por isso que a gente tem estudo bíblico, por isso que a gente tem pregação, a gente deve ler, a gente deve buscar na palavra de Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para que a gente monte uma base mínima para ser capaz de defender a ideia do porquê você estar esperançoso, apesar do mundo louco em que a gente está vivendo. A origem da sua esperança. E aí, você tem que desenvolver um mínimo de raciocínio lógico para se posicionar. Conseguir falar com as pessoas. É básico isso. Agora, nessa hora, algumas pessoas pensam assim, não, mas aí é demais, né? Eu vou ter que estudar teologia agora? Vou ter que estudar apologética? Não, calma. Não precisa, não é nem tanto, nem tão pouco. Não é simplesmente responder de qualquer maneira, superficialmente, mas também não significa que você tem que se tornar um doutor em teologia ou em sociologia para você ser capaz de falar sobre o que você está vivendo. Você não tem que ter todas as respostas, porque ninguém tem. Ninguém tem todas as respostas. Então você também não tem que ter. Você tem que ter uma noção básica para poder argumentar de forma lógica e compreensível. Para responder sobre a razão da esperança que está em você, você, por exemplo, não tem que ser capaz de discutir sobre a existência de Deus, a Trindade. Não, você não é obrigado a saber, a explicar o significado da Trindade. Não é. Mas você precisa entender que existe um Deus. Você precisa entender que esse Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho para viver como homem perfeito, sem nenhum pecado, e que ao morrer, ao se deixar matar, ao se entregar sacrificialmente em nosso lugar, Ele com isso pagou o preço dos nossos pecados. É isso que você tem que entender. O processo da sua própria salvação. Tem uma outra palavra que eu demorei um tempão para conseguir decorá-la, teodiceia. É o estudo do mal, o problema do mal, porque é aí que o não cristão se agarra. Mas como é que você pode dizer que existe um Deus bom se tem tanto mal no mundo? Tanto sofrimento, que Deus bom é esse que permite tanto sofrimento? Aí realmente às vezes a gente fica numa sinuca de bico nessa hora, né? É um pouco difícil, mas você pode agir como o cego de nascença de João capítulo 9. Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui. Pode ficar tranquilo. Mas, gente, leiam João capítulo 9. É fascinante a sequência de eventos, as conversas. É ao mesmo tempo irônico, é engraçado, é profundo. Não tem como inventar aquilo. É muito interessante. Jesus, passando por um homem cego de nascença, cura o homem. O homem maravilhado sai contando, eu fui curado. E gera um alvoroço ali no templo. Aí os oficiais do templo levam aquele homem ao Sinédrio, o tribunal religioso de Jerusalém. E fica aquele negócio, você era cego? Eu era cego. Chama a família do cara. Aí chega a família do cara, ele era cego, todo mundo com medo. Ou vocês acham que é só no Brasil que todo mundo tem medo? Não, lá também. Todo mundo com medo, ninguém queria falar as coisas não. Vai que é cancelado.
O sinédrio cancela o camarada. Como é que na época o sinédrio cancelava as pessoas? Expulsava da sinagoga. Está expulso da sinagoga. Pronto, virou um pária social. Cancelava as contas todas das redes sociais do cara. Os pais chegaram, fala aí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele a gente não sabe, a gente não estava lá. A gente sabe dizer que ele era nosso filho, sabe dizer que ele realmente era cego. Agora, como é que ele está enxergando? Pergunta para ele, ele é maior de idade. Não, a gente não sabe. Gente, a interação é fantástica. Perguntam para o cara uma vez, ele responde. Perguntam para o cara a segunda vez, ele responde. Aí chega uma hora que ele começa a ficar meio abusado. O cara fica abusado. Ele dá uma resposta atravessada no sinédrio. Fantástico, gente, fantástico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um versículo. O sinédrio levanta uma questão teológica, como talvez façam com você. E aí, aquele homem simples, sem conhecimento nenhum, ele responde. Eles afirmam, o sinédrio afirma que Jesus é pecador. Aquele homem não tem como responder isso. Você provavelmente não terá como responder a teodiceia, o problema do mal. Você não terá. Talvez você não consiga responder o porquê da Trindade. Você não sabe. Você não sabe. Você não é obrigado a saber. E aí você fará como esse homem fez. Ele disse, se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e eu agora vejo. Meus irmãos, isso é emocionante. Eu era assim e eu agora sou assado. Todo mundo que me conhecia sabia que eu era assim, mas eu agora sou assado. Você não tem como argumentar um negócio desse. Não tem discussão. É a realidade apresentada claramente para quem está ali. Você está testemunhando. Porque algo de bom aconteceu com você. E você não teve medo. E você aproveitou a oportunidade para se posicionar. Eu era cego, mas agora eu vejo. É só isso que você precisa estar pronto a dizer. A esperança, meus irmãos, não é pensamento positivo. A esperança é uma confiança firme no cumprimento das promessas de Deus na sua vida. A esperança é a certeza da vida eterna. Os nossos irmãos lá na África, na Nigéria, Moçambique, Eritreia, Etiópia, Sudão e Sudão do Sul, estão sendo mortos às dezenas, todas as semanas, mas eles não voltam atrás. Eles afirmam o senhorio de Cristo sobre as suas vidas e então são mortos. Porque eles têm uma experiência com Deus. Que o Senhor nos livre de chegarmos a algo assim aqui na nossa sociedade. Mas temos visto em outros países do mundo ocidental o falar, o expor a palavra de Deus ser criminalizado como discurso de ódio. Nos calaremos? Meus irmãos, é tão raro você encontrar esse tipo de esperança que crê contra todas as circunstâncias, que quando as pessoas veem algo assim, elas querem saber o que você tem. Elas querem saber. A esperança não é racional, você tem que saber explicá-la de forma racional. Mas ela própria não é racional, ela tem a ver com os nossos sentimentos.
que você responde quando alguém lhe pergunta o porquê da sua esperança? Pense nisso. E a forma? A forma, versículos 16 e 17. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias, pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Testemunhar não se trata apenas do que você vai falar, mas também sobre a forma como você vai falar. Colossenses 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Paulo reforça o que Pedro está dizendo nessa passagem. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade, mas o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Uma explicação para esse temperado com sal é que a sua fala não pode ser insípida, sem graça. Você tem que ser interessante. Aquilo que você está falando, você não precisa ser engraçado. Ninguém está querendo que você seja palhaço, encantador de audiências. Não, mas também não dá para ser chato, né? Enfadonho. Não, poxa, gente, você está falando da ação de Deus na sua vida. Tem que ter um pouco de ânimo nisso também, né? Já ouviram falar de testemunho? Alguém já ouviu falar desse termo? Testemunho. É um neologismo daqueles testemunhos em que a pessoa chega a ficar meia hora falando de como é que era a vida louca que ela vivia, e aí termina dizendo assim, e aí me converti, e aí agora sou assim. Pô, parece até que a pessoa está se lamentando, né? A vida antes era muito louca, legal. Aí não funciona. Não é assim. Você tem que estar alegre pelo que aconteceu depois, não pelo que aconteceu antes. Sejam sábios na sua maneira de viver. Saibam responder a qualquer um, de forma suave, agradável. E aí, para terminar, uma dica extra. Seja intencional. Busque aproveitar as oportunidades. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta várias situações em que os discípulos aproveitaram as oportunidades que surgiram, até quando eles estavam presos. Estavam cantando, um milagre acontece e eles vão lá e pregam a palavra. Toda oportunidade era aproveitada para pregar a palavra, para testemunhar sobre o amor de Deus nas vidas deles, o que Deus tinha feito na vida deles. Você, para isso, tem que ter fidelidade, tem que estar buscando sempre. Estão se preparando para aproveitar as oportunidades. Aliás, essa situação lá da prisão aconteceu em Atos capítulo 16. Um pouco antes de Paulo e Silas serem presos, assim que eles chegaram nessa cidade onde eles foram presos, Filipos, da Macedônia, eles assim que chegaram na cidade, eles foram até um local, um rio, onde as pessoas costumavam ir. E eles foram caminhando pelo rio, buscando oportunidade de falar de Jesus. Encontraram algumas mulheres, começaram a conversar com elas. Lembra Jesus no poço, conversando com a samaritana? Ali, Paulo e seus discípulos, porque Lucas está escrevendo
o livro de Atos e ele coloca tudo na segunda pessoa, ele está presente ali. Ele também está participando daquele momento, conversando com aquelas mulheres. E ali, o texto diz que eles foram pela beira do rio, se sentaram, começaram a conversar com mulheres que haviam se reunido ali, e o Senhor abriu o coração de uma delas. Vejam que não somos nós que abrimos o coração das pessoas. Nós falamos do que Deus tem feito em nossas vidas. Quem abre o coração da pessoa é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, ela creu, ela e toda a sua casa se converteram, e ela se tornou a líder daquela comunidade. Porque eles foram intencionais, eles aproveitaram as oportunidades, eles perseveraram. E aí eu lhe pergunto, o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado? Meus irmãos, ame a sua igreja e testemunhe. Ame a sua igreja e pertença. Ame a sua igreja e participe. Ame a sua igreja e cuide. Ame a sua igreja e sirva. Ame a sua igreja e testemunhe. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Como fazer isso? Como vimos, pratique o bem, não tenha medo, prepare-se e seja intencional em orações e em ação. Eu tenho dificuldade em testemunhar. Tá brincando, né? Tá aí falando direto. Sim, aqui eu estou falando num ambiente controlado. É um público receptivo ao que eu estou falando. Em breve eu estarei falando a um público que talvez não seja tão receptivo. Eu já estou desde já orando, pedindo ao Senhor que me dê sabedoria para me posicionar naquele ambiente que eu não sei como será, eu não conheço. Porque eu fui convidado para dar uma palestra e vamos ver o que Deus tem preparado para mim, né? Eu estou ali confiando, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Senhor, eu te amo, prepara lá as coisas para que não seja complicado. Falar sobre política, nesses dias, o cristão e a política, que o Senhor me conduza nesse processo. Mas e você? E você? Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda para ser movido pelo Espírito Santo, para falar, testemunhar. Feche seus olhos, então. Vamos orar. Senhor, Pai, querido Pai de amor, tantas foram as bênçãos que o Senhor nos deu. Temos tanto para falar, mas às vezes, Senhor, não sabemos como. Às vezes temos medo. Senhor, ajuda-nos a seguir essas orientações de Pedro. Ajuda-nos, move o nosso coração para fazermos o bem na vida das pessoas e assim ganhar espaço, abertura para sermos ouvidos. Senhor, tira de nós o medo, o receio. Enche-nos, ó Pai, com a Tua presença, para que também tenhamos o que falar. E aí, Senhor, prepare-nos, ajuda-nos a apresentar de forma racional, mas ao mesmo tempo vindo do coração, e não trabalhado para convencer os outros, não falso, verdadeiro, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas ajuda-nos a saber como falar, de forma temperada, de forma agradável, mas falar, Senhor. Mostra para a gente
as oportunidades que o Senhor está abrindo. E ao falarmos, toca no coração das pessoas que estão ouvindo, como o Senhor fez no coração de Lídia, para que ela cresça naquilo que ela ouviu da parte de Paulo. Senhor, usa-nos, ó Pai, para amarmos a nossa igreja de forma prática por meio do nosso testemunho. E assim, o Senhor ser louvado em nossas vidas, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sabedoria, a direção do Espírito Santo estejam com todos até a consumação dos séculos. Amém e amém.